E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de geografia e nesta aula nós vamos estudar sobre o espaço rural brasileiro. Inicialmente, quero dizer para vocês, mostrar para vocês que o espaço rural, hoje, o brasileiro, ele é ocupado majoritariamente, em grande parte, pelas atividades econômicas do setor primário. O que seria esse setor primário, professor? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Claro que além do turismo, mas majoritariamente as atividades econômicas no campo, né, são realizadas pelo setor primário, ok? E no Brasil, né, essa agricultura é bastante diversificada. Então nós temos aqui ainda muito a produção do café, temos também a laranja, a produção do feijão, a soja e o milho. Esses são alguns de muitos produtos agrícolas que são produzidos aqui no nosso território. Destaca-se também a produção pecuária, né, que é a criação de animais para atividades econômicas de produção, visto que o Brasil é um dos maiores exportadores do quê? De carne, né, de todo o mundo, é um dos maiores, principalmente a carne bovina, e se tornou grande produtor mundial de suínos e aves. Então, o Brasil ele se destaca ali. Além da produção agrícola, ele se destaca na pecuária também. E o espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária, né? Ou seja, a grande quantidade de latifúndios. Professor, o que é latifúndios? Latifúndio é propriedade agrícola de grande extensão, pertencente a uma única pessoa, família ou empresa. Então, no Brasil, existe muita concentração de latifúndios, ou seja, propriedades rurais muito grandes, né? Pertencente a uma pessoa só, ou uma família, ou uma empresa. Não há uma distribuição de terras de forma mais justa para as pessoas, né? Então, no Brasil, nós vamos encontrar muitas terras sob o domínio de poucas pessoas, ok? E essas terras que nós chamamos de latifúndio, essas grandes propriedades, essas fazendas, né? Elas geralmente, a atividade econômica dela, a produção da atividade econômica dessas terras é voltada para exportação, como nós vemos nessa imagem aqui, né? As colheitadeiras, eu acredito que é produção de soja, ela está fazendo a colheita da soja e praticamente toda essa produção, grande parte dela, ou a maioria, vai ser, né, voltada para a exportação, exportar para outros países. Nós, além dos grandes, né, latifúndios, dos latifúndios, existem também os minifúndios, que são propriedades rurais de pequeno e médio porte, que nessas propriedades são encontradas principalmente ali nas regiões nordeste do Brasil e sul do Brasil. No Nordeste, a produção se destina majoritariamente ao mercado interno. É nos minifúndios que a gente vai ver que grande parte do que eles produzem nesses minifúndios, nessas pequenas propriedades, os produtos que eles produzem ali vão ser distribuídos e vendidos internamente aqui no Brasil, né? Poucos deles são para exportação para outros países. Então, são os minifúndios mesmo, os minifúndios e a agricultura familiar, que a gente vai ver no slide seguinte, que alimenta a população brasileira. Porque já dos grandes latifúndios, a produção ali, em grande parte, ou em sua maioria, ou toda ela, vai ser exportada para outros países. Além dos minifúndios, nós temos também a agricultura familiar aqui no Brasil, né? A agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade. Sabiam disso? Então a gente vai na feira, por exemplo, as pessoas que vendem seus produtos ali na feira, né, que vivem no campo, eles são produtores ali da agricultura familiar. E é da agricultura familiar que saem os produtos que alimentam o Brasil, que alimentam as populações brasileiras. A gente vai no supermercado e vê aquelas frutas e verduras da área de hortifruti, praticamente toda ela produzida ali por minifúndios, né, ou na agricultura familiar. Ok? O texto ele vai dizer ali, ó,
que esse modo de produção agrícola da agricultura familiar domina as estatísticas tanto em geração de empregos quanto em números de estabelecimento. A agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais existentes no Brasil. Certo? A eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio. Além disso, oferece vantagem de agredir menos o meio ambiente. Então, é na agricultura familiar, onde a produção ali, onde os produtos eles são mais saudáveis, por exemplo, não se utiliza tanto agrotóxico, não utiliza tantos produtos químicos, né? Então, assim, ele agride menos o meio ambiente. Lembrando que 80% dos estabelecimentos rurais no Brasil é da agricultura familiar. Além da agricultura familiar, nós temos o agronegócio, né? O agronegócio ele apresenta elevada produtividade pelo fato de empregar alta tecnologia nas diversas etapas de produção. Embora, né, em geral, seja ali praticado nos latifúndios, então a gente vai ver o agronegócio ali sendo praticado nos latifúndios, não na agricultura familiar e nem nos minifúndios, nos latifúndios. Certo? Em sistema de monocultura, voltado ali à exportação. Então, eles produzem nos grandes latifúndios, só que a produção é para exportação, para fora do Brasil. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, né? Que gera empregos e movimenta muito dinheiro. Então, o agronegócio movimenta muito dinheiro. E ele é um sistema, uma técnica empregada nos latifúndios. Tranquilo? Aqui a gente vê, basicamente, vou começar um mapa aqui com informações de 2016. Aqui, ó. A gente vê aqui os estabelecimentos, a ocupação da agropecuária no Brasil em 2016. Ó, as regiões ali, ó, de vermelho mais escuro, é onde tem maior ocupação da agropecuária. A gente vê aqui a parte do centro-oeste, o sul, ó, bastante o sul, ó, né? O branquinho ali, ó, são regiões onde há poucas ou quase nada, né, ocupação agropecuária. A gente vai ver muito na região norte do Brasil, né, devido à floresta amazônica. Só que tem ocorrido um fenômeno que nós temos chamado de expansão agropecuária, né, e desmatamento, porque a agropecuária ela tem avançado, né, sentido norte, ela tem avançado e ocupado a floresta amazônica. Em 2016, em 2006, esses pontos em vermelhos são as áreas que foram desmatadas para produção para produção de agropecuária, né? Ó. Se o avanço da agropecuária continuar do jeito que está indo, em 2050, ó, como ficará a região do bioma amazônico. Ó. Praticamente, a maior parte da Amazônia será, né, áreas de agropecuária. Nós perderemos a maior parte do nosso bioma para a produção agropecuária. Certo? Trouxe um resumo para vocês. Leiam um texto de apoio, realizem os exercícios. O texto de apoio complementa essa aula para ela não ficar tão cansativa, tão grande, né? Então, agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.